Bom dia, segundo ano. Então, hoje nós vamos começar um assunto novo, que ele se chama mol. Esse conceito vai ser muito importante pra gente, vocês vão usar muito durante o segundo ano e no terceiro ano de vocês. Então, na outra aula eu pedi para vocês pesquisarem um pouco sobre essa palavra, mas hoje eu vou explicar melhor para vocês o que ela significa. Então, o que vocês precisam fazer no caderno de vocês hoje? Escrever aula online 7, a data de hoje, conteúdo Introdução a mol. Quais são as etapas da aula? Primeiro, assistir esse vídeo de explicação. Segundo, ver os slides. Por que eu coloquei ver os slides? Porque nem todos os slides que estão ali no arquivo eu vou falar na aula, tá? Eu vou falar só os principais aqui. Então, depois vocês precisam ver os slides para complementar o estudo de vocês. Por último, vocês vão resolver as questões que estão no final deste arquivo do slide, lá no caderno de vocês. Não precisa me enviar foto, não precisa me enviar nada. Eu só quero que vocês tentem fazer no caderno de vocês. Na próxima aula eu vou trazer a resolução da questão. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver mol. O que seria mol? É uma unidade de medida que a gente utiliza na química. Por exemplo, na nossa vida a gente usa a dezena, que corresponde a 10 coisas. Dúzia corresponde a 12 coisas. Centena corresponde a 100 coisas. Então, se eu estou falando que eu tenho 2 dezenas, eu sei que eu vou ter 20 coisas, porque uma dezena equivale a 10 coisas. Agora, mol equivale a quanto? Mol corresponde a esse valor aqui gigantesco, que é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. É o mesmo pensamento que a gente vai utilizar, que a gente utiliza nos outros conceitos aqui de dezena, dúzia e centena. Um mol corresponde a este valor aqui. Agora, continuando. Este valor aqui, quem determinou foi esse carinha aqui, que foi um cientista, ele se chama Avogadro. Então, ele determinou por meio dos experimentos dele que 1 mol corresponde a esse valor aqui. Então, quando eu estiver falando de constante de Avogadro, é este valor aqui. Então, constante de Avogadro é o nome para este valor aqui. Agora, por que vocês nunca tinham escutado falar mol na vida de vocês, no cotidiano? Porque ela é uma unidade de medida que a gente utiliza muito na química. E por que a gente não usa no cotidiano? Porque esse valor é imenso. Então, aqui eu tenho aquele valor do vezes 10 na 23 com ele aberto. Então, imagine que esse valor é muito, muito, muito grande. Então, por isso que a gente não usa ele no cotidiano. A gente usa ele para quê, então? A gente usa para as coisas próprias da química, que são coisas muito pequenininhas, que são elétrons, átomos, prótons, moléculas, partículas, qualquer outra partícula que seja própria da química. E só para deixar bem claro de novo, a gente não usa ele no cotidiano porque ele é um valor muito, muito, muito grande. Então, não seria útil para a gente. Agora, como é que a gente vai utilizar esse valor? Como é que a gente vai fazer os cálculos? Antes de entrar nos cálculos da aplicação, eu queria ver com vocês sobre como que a gente utiliza esse valor na calculadora. Então, como é que vocês vão fazer os cálculos? Vocês vão digitar 6,02, então 6,02. Aí, vocês vão colocar EXP 23. Então, quando vocês colocarem o EXP 23, vai equivaler àquela parte ali do vezes 10 na 23, tá? Então, quando vocês estiverem usando a calculadora científica, é assim que vocês vão colocar o valor na calculadora. Agora, Sora, eu não tenho uma calculadora científica, vou ter que usar a do computador. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir a calculadora do computador, selecionar a calculadora científica, depois digitar o 6,02, novamente agora EXP e escrever 23. E agora só continua a conta normal. Digitei esse valor aqui, agora, por exemplo, vezes 2, coloco o igual aqui, ele vai resolver a conta para vocês. Agora que a gente já viu como que utiliza esse valor na calculadora, a gente vai aplicar ele. Então, por exemplo aqui, quantos elétrons temos em 2 mols? Como que a gente resolve? Fazendo uma regra de 3. Então, por isso que a gente revisou a regra de 3 lá no início do ano, porque a gente ia aplicar bastante elas agora. Então, a regra de 3 começa com um valor que eu tenho certeza que ele existe. Então, eu tenho certeza que em 1 mol
eu tenho essa quantidade aqui de elétrons, que é o valor da constante. Agora, se aqui eu tenho 2 mols, eu preciso colocar ele aqui na regra de 3. Se é mol, vai embaixo de mol, lembra? Semelhante embaixo de semelhante. Então, o 2 veio aqui para baixo. Quantos elétrons eu tenho em 2 mols? Ainda não sei. Por isso que eu coloquei o valor de x aqui. Agora, como que a gente resolve? Multiplicando no cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 6,02 vezes 10 na 23, dá este valor aqui. Como é que eu cheguei nesse valor? Colocando na calculadora daquele jeito que a gente fez ali antes, tá? Então, lembre lá da dica dos slides 8 e 9. Aqui, a gente tem mais um exemplo do conceito de mols, só que agora é o contrário. Eu tenho a quantidade de átomos e eu quero saber quantos mols a gente tem ali dentro. Então, como que a gente começa a regra de 3? Utilizando um padrão que a gente tem certeza que ele está certo. Qual que é o padrão que a gente usa aqui? Que eu tenho 1 mol, dentro de 1 mol a gente tem esse valor aqui de átomos, que é o valor da constante. Agora, quantos átomos a gente tem? 1000. Se é átomo, vai embaixo de átomo, lembra? Semelhante embaixo de semelhante. Quantos mols eu tenho dentro de 1000 átomos? Não sei. Então, por isso que eu coloquei a letra Y aqui, porque ela vai ser a nossa incógnita, vai ser o valor que a gente quer descobrir. Agora, como que a gente faz? Y vezes esse valor, dá Y o valor aqui, multiplicando cruzado. 1 vezes 1000, 1000. Agora, a partir daqui, é matemática. Isola direitinho, lembra, ó, cuidado com a fada, isole direito a letra. Quem tá com a letra é quem passa para baixo. Depois disso, lembra da dica do slide 8 e 9? Coloca esses valores certinho na calculadora e ele vai te dar a resposta. 1,66 vezes 10 na menos 21 átomos. Então, lembra sempre dessas duas coisas aqui. Monta certinho a regra de 3. Então, sempre começa com 1 mol, equivale àquele valor. E depois aqui embaixo eu coloco os valores que estão aqui no enunciado. A partir daqui, regra de 3, matemática. Isola direitinho e depois coloca os valores certinho na calculadora. Agora é com vocês. Tem 3 exercícios aqui que vocês vão resolver no caderno. Não precisa me enviar foto de nada. Primeira questão, quantos mols há nesse valor aqui de átomos? Quantos átomos tem isso aqui? E assim por diante. Então, a aula de hoje é essa. Boa sorte. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se vocês não entenderam alguma coisa, entre em contato comigo por e-mail. Beijos!